Muito bem, vamos então fazer um resumo da seção 1.6. Ela é importante, então eu vou dividir uma seção só, mas eu vou fazer, para não ficar tão grande o vídeo, eu vou cortar pela metade, fazer em duas partes, tá? Então vamos ver a parte da seção 1.6 referente a funções inversas, ok? Então vamos lá. 1.6, funções inversas, primeira parte. Vejamos um exemplo motivador. Eu gosto desse livro porque ele é um livro que, né, às vezes ele pega uma sessão e motiva antes de definir os conceitos, assim, né? Veja bem, você pegou aí uma cultura de bactérias, né? Colocou 100 bactérias no meio de cultura e contou a população de hora em hora. O resultado está na próxima tabela. Então você estava explorando, você não sabe como é que é o crescimento exponencial dessa bactéria e se ela cresce muito rapidamente, muito devagar. Você coletou a bactéria, um fungo, estava lá no pão, um fungo lá, né, ou sei lá, coletou um patogênico lá, colocou na gelatina e de hora em hora você foi lá, contou, fez a contagem e obteve a seguinte tabela. Olha aqui, ó. Durante 8 horas você contou e eles atingiram, essa população atingiu 586, né, indivíduos. E você contou de hora em hora, mas eu não tenho modelo matemático ainda aqui, né? Se o biólogo se interessar em saber em que instante de tempo a população alcança certos números de elementos, ele estará interessado em conhecer o tempo t em função do número n. Essa função é a função inversa da função que dá a população em relação ao tempo, dependendo do tempo, né? Se você chamar a função que dá a população em função do tempo de f, essa nova função que ele deseja usar será denotada por f menos 1, será a função inversa. Então é o tempo que vai ser o resultado de uma conta efetuada num número de população fixa, certo? Os valores do t podem ser encontrados lendo a tabela da direita para a esquerda. Então você fala assim, olha, em que instante de tempo eu tinha 445 bactérias na cultura? Ah, no tempo t igual a 4 horas. Então você lê da direita para a esquerda, eu copiei, né? Então, dado o n, você determina o t. Você está trabalhando com a inversa da função que dá a população da bactéria. Bom, isso é sempre possível de ser feito? Sempre trabalhar assim nessa associação de dados? Nem sempre. Por isso que nós precisamos definir o que são funções injetoras, né? Nem todas as funções admitem uma função inversa. A seguinte função, ilustrada nesse diagrama de flechas aqui, admite inversa. Essa função leva o 4 no 10, o 3 no 7, assim por diante. Ela admite inversa, né? Agora, essa outra função mostrada agora na tela não admite inversa. Ela leva o 4 no 10, o 3 no 4, o 2 também no 4, o 1 no 2. E ela já não admite inversa, porque se eu perguntar para vocês, quem é que atinge o número 4? Siga a flechinha. Qual é a sua resposta? Quem é que atinge o número 4? Ah, o 3 e também o 2. Mas então isso não me serve como função, né? Ao valor 4 da direita do conjunto B, eu tenho associado dois valores. Então isso para mim não é função. Então essa função não admite inversa. A G não admite inversa. A F, nesse caso, admite. Ela é injetora. Essa G não admite. Nós vamos dizer que ela não é injetora. Tá? Então a nossa definição de injetividade é a seguinte: uma função de A em B é injetora se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes. Voltando aqui, né? Nunca assume o mesmo valor duas vezes. Aqui ela assume o mesmo valor duas vezes ou mais. Isto é, em linguagem matemática, o f de um número x1 vai ser sempre diferente do f de um número x2, sempre que o x1 for diferente do x2. Se você pegar dois números no domínio da função que sejam diferentes, isso implica que o f de x1 é diferente do f de x2. Tem que ser. Aí ela será injetora. Ok? Como é que você vê esta sentença lógica graficamente? Olha, observando no gráfico da função se existem duas alturas iguais obtidas para diferentes abscissas. Neste caso aqui, dessa tela aqui, desse slide aqui,
esse gráfico da função y igual a f de x aqui, ela não é injetora no domínio, porque existem x1 e x2 diferentes que atingem o mesmo valor de y, mesma altitude, né? Mesmo f. F de x1 é igual ao f de x2. Falei mesmo f, mesmo valor y, né? F de x1 igual a f de x2. Ok? Então, esse é um exemplo. Então, é dessa maneira que, se você me mostra um gráfico de uma função, eu percebo se ela é injetiva ou não, observando se ela atinge mesmas alturas para números diferentes de x. Se isso ocorrer, ela não é injetiva. Se não ocorrer, ela é injetiva. Ok? Então, o primeiro exemplo, né? Exemplos triviais, né? F de x igual a x ao cubo é uma função injetora? Sim, vai ser uma função injetora, porque se os números a e b são diferentes, a ao cubo é sempre diferente de b ao cubo. Se você observar o gráfico da função cúbica, y igual a x ao cubo, né, esse traçado aí, você não vai ter, variando essas alturas, aí você vai ver que essas infinitas alturas de y cortam o gráfico em apenas um ponto. Então, você não tem abscissas diferentes fornecendo alturas iguais no gráfico. Essa função é uma função injetora. Já o segundo exemplo padrão aqui, g de x igual a x ao quadrado, claro, não será uma função injetora. Por quê? Por exemplo, por que não vai ser injetora em R? Porque, por exemplo, menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, ou seja, eu tenho distintos x, x1 igual a menos 2, x2 igual a 2, de maneira que g de x1 é igual a g de x2. E se você olhar o gráfico, isso é perceptível, né? Observando o gráfico. Eu tenho distintas abscissas, aqui ó, uma abscissa A, uma abscissa B, tenho abscissas distintas, né? Que fornecem pela função um mesmo valor f. f de A igual a f de B. Certo? Observando aqui na tela. Então vamos ver. As funções injetoras são importantes porque elas admitem a função inversa. São as injetoras que nos possibilitam ler a transformação de trás para frente. Né? Definição, então. Uma função f de A num conjunto M com imagem B é uma função inversa? Tem inversa? Né? E essa inversa será denotada f-1 e ela vem do B para o A. Tá? Não vem do M para o A, vem do B, vem da imagem. Do B para o A. E o f-1 do Y, para qualquer Y em B, vai ser um número x, tal que o f do x é igual a esse Y que você escolheu. Ok? Então essa é a definição algébrica. f-1 vai da imagem B para o domínio original da f, A. E f-1 do número y em B é sempre igual ao x, que é aquele número que é elevado no número y por f. Temos uma representação aqui visual, aqui, né, para você interpretar essa sentença que está embaixo da tela, aqui, ó, f-1 do y a x, sei somente se f de x igual a y, né, uma representação aqui que inicialmente até ajuda você, né? Então, sua função vem do A para o B. Ó. O A representado por essa linha superior e o B, a linha inferior. Então, f de A para B. f-1 vem da imagem B para A. O f-1 sobe. Ok? Então, a função inversa da f desfaz o que a f faz na gíria. Né? Se a f trouxe o x no número y, o f-1 leva esse número y naquele número x original. Ok? Então, essa sentença algébrica aqui embaixo pode ser mentalizada com esse diagraminha, né, pictórico aqui. Né? A f-1 desfaz o que a f faz. Bom, perigo. Não confunda a notação da inversa com um expoente. Esse f-1, abre parênteses, x fecha parênteses, não significa 1 sobre f de x. Não. Esse f-1 de x, f-1 é apenas um nome da função. Nós poderíamos ter grafado a função inversa da f como inv de f. Né? Mas aí é só nós que usaríamos esse inv
de f, inversa de f, como o nome da função inversa. No mundo inteiro, se o nome da função é f, f menos 1 denota a sua inversa, desde que ela seja injetora, né? Denota a sua inversa. Se o nome da função for h, h menos 1 vai denotar a inversa. Então, é uma notação que é usada no mundo inteiro. E você não pode confundir essa notação com a inversão da conta f de x. Tá? Se você quiser denotar 1 sobre f de x na forma de expoente, cadê eu aqui? Subi aqui. Se você quiser denotar f de x, 1 sobre f de x na forma de expoente, você tem que colocar um colchete por fora do f de x. F de x, um colchete, expoente menos 1. Não colocar o menos 1 no nome f. Tá ok? Vamos ver um exemplo então, de rápida compreensão. F de 1 igual a 5, f de 3 igual a 7, f de 8 igual a menos 10. Quanto vale a inversa f menos 1 de menos 10? A inversa f menos 1 do número 5. Esses números são no contradomínio, são da imagem, né? F menos 1 do 7. Ora, basta compreender, né? Que essa função f aqui leva 1 no 5, leva o 3 no 7, leva o 8 no menos 10. Então a função inversa vai trazer de volta, ela vai desfazer o que a f faz. A função inversa vai trazer o 5 no 1, o 7 no 3, o menos 10 no 8. Então as respostas são 1, 3 e 8. Né? Então, cancelamentos. Agora presta atenção, aqui você tem três registros, né, dessas leis de cancelamento, vamos assim dizer. Né? Tem livro que gosta de pôr com lei de cancelamento. Algebricamente, f menos 1 aplicado no f de x é igual ao x original. Você pode compreender como máquinas, né, f e máquinas f menos 1. Se você põe o número x e transforma ele no número fx, depois joga esse número fx na máquina que desfaz tudo, você vai desfazer e vai obter um x. E onde estará esse x? Em A, no domínio da f. A primeira transformação, veja a notação algébrica, a primeira transformação é a f, é dentro, é a f. Então, f menos 1 de f é igual a x para qualquer x em A. Também você pode usar, para compreender essa sentença algébrica, aquele desenho, aquela representação pictórica de transformar f do x vem para o y e leva esse mesmo y de volta para o x. Né? Então, trouxe o x para baixo, traz o y para cima, volta a ser o x do A. Nessa outra tela, né, que os autores gostam de falar, lei do cancelamento 2, f calculado em f menos 1 do y, é o y para qualquer y na imagem B do f. Né? Bom, qual é a primeira transformação que está sendo aplicada nessa sentença algébrica? É o f menos 1, é de dentro, é o f menos 1. Então, se você joga o número y nessa máquina que transforma com o nome f menos 1, você vai ter um f menos 1 do y. Se você pegar esse número f menos 1 do y e jogar na máquina que tem o rótulo f, azulzinha, você vai obter de volta o número original, que era o y, que estava no conjunto B. Veja no diagrama aqui com setinhas embaixo da tela. Você primeiro saiu, você escolheu um y qualquer em B, subiu por f menos 1, obteve um x e desceu, obtendo novamente um y. Então, essas leis de cancelamento podem ser, né, inicialmente, se você tem dificuldade com isso, você pode se apoiar nessas representações pictóricas. Né? Vou voltar aqui, ó, na primeira ou na segunda. Então, você tem que saber qual é a primeira transformação. A de dentro aqui é f. Então, essa lei é f menos 1 de f de x é igual a x para qualquer x em A. E aqui, a primeira transformação é a inversa, f menos 1. Então, essa f de f menos 1 do y é igual a y para qualquer y em B. Certo? Então, está na imagem o conjunto de saída. A primeira transformação é f menos 1. Vamos ver um exemplo 4, então. Então, chega aquela hora onde você vai fazer as continhas para isolar o x, para isolar o y, né? Responder aquelas questões que caem no vestibular.
Determine a representação algébrica da função inversa da função definida por f de x igual a x ao cubo mais 2. Bom, eu entendo que a função tem nome f e que tem domínio é uma função polinomial. Tem domínio R e, consequentemente, contradomínio R. E é uma função cúbica com uma adição de 2, né? Então ela é injetora, né? Ao número real x, ela associa uma imagem que nomearemos por y. Então, ao número x, eu vou associar uma imagem denotada por y. Esse y vai ser a conta x ao cubo mais 2. Ok? Então, eu estou pensando na f, na azulzinha aí na tela, na setinha azul. Ao número x, eu faço a conta x cubo mais 2. Eu obtenho aquele número y. Tá? E se você recebe um número aqui no conjunto R de baixo, na imagem, qual foi o número que o atingiu? Bom, aí é aquela hora que eu preciso, né, aqui nessa tela, né? Qual foi o número que atingiu esse y aqui, se você recebe esse y? Aí é aquela hora que você tem. Se y é x ao cubo mais 2, então y menos 2 é x ao cubo mais 0, né? Y menos 2 é x ao cubo. E aqui vem a extração da raiz, x ao cubo pode ser positivo ou negativo, vou extrair raiz cúbica, não tem problema algum. Então x vai ser o número raiz cúbica de y menos 2. Então quando eu recebo um número y, olhando aqui na tela, um número y no conjunto B, quem é que o atingiu? Quem o atingiu? A raiz cúbica de y menos 2. Ok? Então, grafando, né, esse número x que atingiu aquele número y lá, é a raiz cúbica do y menos 2. Ok? Portanto, a função inversa da f, que é denotada como f menos 1, a cada número... Vou ligar aqui. A cada número y da imagem, associa um número raiz cúbica de y menos 2 no R lá de cima. Tá? E a gente grafa ela dessa maneira. O nome dela é f menos 1, de R em R, f menos 1 do y é a raiz cúbica de y menos 2. Ok? Bom, após essas manipulações algébricas, somos capazes de dizer que a função inversa procurada é, como está escrito aqui, né? Eu não vou ter que trocar o x por y depois para dar a resposta? Não necessariamente. Eu posso responder para você que a inversa, f menos 1 de R em R, é definida como f menos 1 do S igual a raiz cúbica de S menos 2. Ou posso definir para você que f menos 1 do N é raiz cúbica de N menos 2. Ou posso definir que f menos 1 do X seja raiz cúbica de X menos 2. Tá? Se você quiser deixar escrito assim, como f de menos 1 de y igual a raiz cúbica de y menos 2, está correto. Não tem necessariamente que ficar trocando a letra, não. Posso definir de qualquer maneira. Tá? Bom, gráfico da função inversa, então. Se você sabe que a conta efetuada no A é um número B, ou seja, se você sabe que o par AB pertence ao gráfico da f, e se f for invertível, então saberemos que f é menos 1 do B é igual ao A. Né? Então sabemos que o ponto BA pertence ao gráfico da função inversa. Então aqui na tela, se você conhece um ponto AB do gráfico da f, por simetria com relação à reta identidade, você conhece a posição do ponto BA que faz parte do gráfico da f é menos 1. Então, o gráfico da f menos 1 é simétrico do gráfico da f em relação à reta identidade. Ok? Então, se eu conheço o traçado do gráfico da f, eu também conheço o traçado do gráfico da f menos 1. Ok? Quinto exemplo. Esboce os gráficos da função definida... esboce o gráfico, né? Errei aqui. Esboce o gráfico da função definida pela representação algébrica f de x igual a raiz quadrada de menos 1 menos x. Bom, para esboçarmos esse gráfico dessa função, eu vou levar... Eu percebo que eu tenho uma raiz quadrada aqui, y igual a raiz quadrada de menos 1 menos x. Então, y ao quadrado é menos 1 menos x. Então, trocando de lado ali, o x é menos 1 menos y quadrado. Bom, então tem uma relação aqui que vai me dar uma parábola, equação de parábola, mas deitada, né? X é que é alguma conta do y ao quadrado. Então é uma parábola deitada, com cavidade para a esquerda, né, com vértice passando pelo x igual a menos 1. Né? Se o y for 0, o x dá menos 1.
Mas não é a parábola inteira que é o gráfico a ser considerado. É só a parte superior. Só a parte superior. Porque, né, eu vou considerar aqui, ó, nessa grafia aqui, ó, o meu x tem que ser inferior a menos 1, né? E eu considero, então, a parte superior da parábola como sendo o gráfico da f. Porque o meu y é raiz quadrada positiva, né? A parte superior dessa parábola, que eu elevei ao quadrado para saber a posição do gráfico. Quando eu elevei ao quadrado, eu passei a considerar a parte superior e a parte inferior. Mas quando eu volto lá na definição, y igual a raiz quadrada, os y são só positivos. A parte inferior não entra no gráfico, né? Então, a princípio eu conheço só esse traçado em azul aqui, que é o gráfico da f. Qual é o gráfico da inversa? Bom, por simetria, será metade da parábola aqui para baixo, ó, traçado em vermelhinho. Ok? Então, se eu conheço o gráfico da f, eu conheço o gráfico da f menos 1. Ok? Bom, aí na segunda parte, funções logarítmicas, a gente começa na outra parte, no outro vídeo. Então, voltamos agora para o outro vídeo.